Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, bem-vindos a essa terça-feira, 5 de agosto, para a nossa meditação da Palavra de Deus desse dia. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar essa reflexão com os seus amigos, com a sua comunidade. O Evangelho que nós vamos hoje refletir é Mateus 14, 22 ao 36. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então hoje nós temos essa passagem da travessia do mar e da tempestade em alto mar. Mas é interessante a gente iniciar com uma pergunta: quantas vezes esse barco da meia-noite se parece com o barco da nossa vida, onde o vento é contrário, onde existe escuridão e onde Cristo aparentemente não está presente? O barco da meia-noite é um símbolo, uma imagem da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa vida. Mas Deus, ele pode permitir que nessa jornada de nossa vida a gente enfrente também essas tempestades. Jesus, ele estava no monte orando, como nos diz o evangelista Mateus, e ele deixa os discípulos irem sós no mar adentro. Sim, isso já é a intenção dele, que eles vão sozinhos. Porque como um pai que deixa o filho tentar caminhar, o filho vai cair e ele vai lá e ajuda o filho a levantar. É assim a pedagogia do pai. Então a pedagogia de Cristo é permitir que eles também façam essa experiência sós. A tempestade, ela pode parecer uma coisa agressiva, mas ela não é sinal de abandono de Deus. Mas é uma aula prática de fé, se a gente pode assim dizer. No primeiro momento, quando Jesus então vai ao encontro deles e Jesus vai aparecer, eles vão ficar assustados, é um fantasma. E não é um fantasma, é Jesus em carne e osso. Né? Ou seja, aquele que vai fazer o milagre é aquele que no primeiro momento pode apavorar com a sua presença inusitada, caminhando sobre o mar, que é uma coisa que eles não esperavam que acontecesse. Mas, em determinado momento, quando eles se dão conta que de fato é Jesus mesmo, e aí Pedro diz: Senhor, manda-me então ao teu encontro. Versículo 28 em diante aqui. E Pedro, ele não pede para o mar se acalmar, para ele sair e caminhar. Não, ele vai andar em cima do caos, digamos assim, em cima do caos. Mas quando ele vê o vento soprando fortemente, ele fica com medo e ele afunda. Enfim, é como um nadador que vai afundar só de pensar na profundidade da água que ele está submergindo, né? Portanto, é o risco, né? É o medo que toma conta de Pedro naquele momento, o medo natural. Mas a voz compassiva de Cristo diz: homem fraco na fé. Engraçado, pois, isso também serve para nós, porque às vezes a gente quer milagres, mas a gente recua quando a gente precisa colocar os pés fora do barco. Então a gente não vai ver o milagre se a gente não tiver coragem de tirar os pés fora do barco, seria a imagem das nossas seguranças. Muito bem, o milagre que ocorre dentro dessa cena do alto mar é um milagre que tem algumas características, porque a calmaria ocorre quando Jesus põe os pés no barco, a gente percebe. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Então a paz não veio quando o mar se acalmou, não, quando Jesus pôs os pés dentro do barco, dentro da barca. É a presença dele que acalma todas as coisas, né? E depois a gente tem em seguida a cena do povo, né, quando eles desembarcam lá do outro lado, aquela cena do povo que só em tocar a veste de Jesus já ficavam curados, né? Então os discípulos andaram e viram milagres estupendos.
Aquele povo que nada viu, bastava tocar a veste e ficava curado. Quer dizer, os discípulos poderiam até ver sinais espantosos, milagres grandiosos e até duvidar daqueles sinais, ficarem assim, como que perplexos diante daquela realidade. Mas o povo de Genezaré apenas tocou e foi curado, né? Ou seja, se a nossa fé exige espetáculo demais, tem que tomar cuidado, porque nem sempre espetáculo demais quer dizer que vai nos converter. A gente pode ficar duvidoso diante disso. Mas eles se contentam apenas com um fio de graça. Será que a gente se contenta com um fio de graça ou a gente quer espetáculo grandioso? Porque o povo de Genezaré, só tocar a barra ali de Jesus, das vestes, um fio de graça, e eles ficavam curados, é o suficiente. Bem, Pedro, ele afundou nesse momento, que a gente tem que agora entender um outro ponto importante. Pedro afunda em alto mar, não por olhar as ondas, mas porque ele parou de olhar para Cristo. Onde é que está o ponto aqui para a nossa vida, né? A sua tempestade só o afoga, né, de fato, se você mudar o foco. Porque a tempestade não vai te poupar, ela vai vir na sua vida. Mas se você tirar o foco de Cristo, ficar olhando muita tempestade e menos Cristo, é onde você vai afundar também. A gente tem que entender a metáfora que está aqui escondida, né? No barco da meia-noite é o barco, a imagem do barco da nossa vida. Então a gente precisa, de fato, ter essa atitude, né, do povo de Genezaré, que acredita em Cristo, que apenas toca a barra da sua veste, né? E a gente tem que ter essa capacidade de Pedro, né? Salva-me, Senhor, que é o clamor, é a oração que aparece aqui também, nesse momento, nessa cena. Bom, vamos pensar nisso, porque Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que o nosso barco é frágil, que o mar é tempestuoso e poderoso e o nosso barquinho é pequeno. Mas que a gente deve sempre confiar nele, né, nessa travessia da vida. Vamos agora encerrar com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para essa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.